presidente da República, na sua mensagem destinada ao Congresso, na abertura deste ano legislativo, declarou o seguinte: unidos superaremos a crise. Hoje foi divulgado os dados de desemprego no Brasil. A pergunta preliminar que tem que ser feita é sobre qual crise se referiu o senhor Michel Temer. Quando falamos em recuperação econômica, o que realmente importa ao povo, o que realmente importa ao trabalhador, é ter contas pagas, é ter comida na mesa, tranquilidade de saber que sua família está amparada e terá recursos para a saúde, para a educação, e que terá emprego para dar tudo isso e dar sustento à sua família. Eu sei que, via de regra, são comemorados os dados relativos ao mercado financeiro. Só que essa pretensa melhora dos dados do mercado financeiro, como mostra o dado recente do IBGE, não chegou aos trabalhadores brasileiros. Então, é importante afirmar o contrário do que diz o senhor Michel Temer na abertura do ano legislativo. A crise não acabou, senhor Michel Temer. Aliás, a crise continua batendo principalmente na porta dos trabalhadores brasileiros, batendo com o drama do desemprego, batendo na continuação da inflação. O dado, é importante aqui dizer, senhor presidente, o dado divulgado ontem pelo IBGE, da pesquisa trimestral de emprego, revela que no Brasil existem hoje 12,7 milhões de desempregados. Repito, 12,7 milhões de desempregados. Uma das promessas, inclusive feitas quando iniciou o governo Temer, era a argumentação sobre o desemprego que existia no governo anterior. O desemprego hoje é 4 milhões de trabalhadores a mais, superior ao do governo anterior. Isso também é um diagnóstico, senador Paim, e falo aqui dialogando, vejo a presença no plenário do senhor, eu acho que tem significado até de diagnóstico, o senhor presidir essa sessão, a senadora Regina, o senador Lindenberg e o senador Requião. O dado do IBGE de ontem aponta que a tal reforma trabalhista, que prometia mais empregos, resultou nisso. O trabalho no Brasil está precarizado, o trabalho no Brasil está vulnerabilizado e o índice de desemprego aumentou. É importante aqui nós estarmos presentes para debatermos, inclusive com aqueles que apoiaram essa malfadada reforma trabalhista. Porque o principal argumento tido era este, era que a reforma trabalhista geraria emprego, aumentaria a contratação. Nós estamos vendo, pelos dados do IBGE, exatamente o contrário. Veja, senhor presidente, esse dado do IBGE indica que 12,2% da força de trabalho do país, medida entre novembro de 2017 e janeiro de 2018, e essa taxa de desemprego cresceu em relação ao trimestre anterior em quase 5%. A taxa anterior era de 11,8%. Se somados aos trabalhadores subutilizados, estimados em 26 milhões de pessoas, chegamos ao triste dado de 40 milhões de famílias desempregadas ou subempregadas. Pessoas que certamente devem, ao estar nos assistindo, concordar comigo que não existe essa dita crise superada. A crise continua batendo na porta dessas famílias. Repito o dado, em novembro de 2017, a taxa de desemprego era de 11,8%. Hoje, a taxa de desemprego subiu para 12,2%. São 12,7 milhões de desempregados. Somemos isso aos subempregos, 26 milhões de pessoas. Ou seja, são 40 milhões de brasileiros que ou estão no sobreemprego ou estão desempregados. A Comissão
Econômica para a América Latina e Caribe, senador Lindenberg, da ONU, revelou no seu anuário estatístico, publicado há poucas semanas, que o Brasil passa a vergonha como o maior índice de desemprego entre os países da América Latina e do Caribe. O maior índice de desemprego. Repito, isto é após a reforma trabalhista de Temer. Aquela reforma tão propagada que iria gerar novos empregos. Nós, hoje, estamos com uma legião de subempregados e de desempregados. Uma faceta cruel desses números, senhor presidente, do desemprego, é que o índice se revela maior onde sempre mais massacra. É entre as mulheres e os negros. Entre as mulheres, os negros, jovens e as pessoas de baixa escolaridade. Repito mais uma vez, para que se destinou então a reforma trabalhista? Para atingir estes, para atingir os que têm menor escolaridade, para atingir a juventude, as mulheres, para atingir os negros, para ampliar a desigualdade social no país. A outra, e por falar nisso, outra revelação fundamental é a grave desigualdade regional que existe com as taxas de desemprego nos estados periféricos. Em estados periféricos, senhor presidente, como é o caso do meu estado, em estados do Nordeste, em estados da Amazônia, o índice é ainda maior, porque nesses estados tem uma dependência maior do chamado Fundo de Participação dos Estados e tem, obviamente, uma consequência dos malefícios dessa dita reforma trabalhista. Senhor presidente, eu acabei de dizer que o índice no Brasil, segundo a pesquisa trimestral do IBGE, é de 12,2%. No meu estado, o índice é de 18,8%. É a maior taxa de desemprego do país, é a taxa de desemprego no Amapá. No Amapá, também está uma das maiores proporções de pessoas subocupadas, em trabalhos precários e mal remunerados. São 30% dos trabalhadores. Traduzindo esse dado, senhor presidente, porque o número frio talvez não revele a dramaticidade do que significa isso na falta de comida das famílias. Traduzindo esse dado, significa dizer que no meu estado do Amapá, quase metade dos trabalhadores ou está desempregada ou está subempregada. Eis a razão porque votamos contra a reforma trabalhista. Eis a razão porque a política econômica do senhor Michel Temer para os pobres não está servindo. A política econômica do senhor Michel Temer tem servido para atender os interesses de uma meia dúzia. A tal recuperação da economia não está ocorrendo na mesa do mais pobre. Não está ocorrendo nos estados mais periféricos e mais desiguais do país. Estamos, então, senhor presidente, colhendo os frutos amargos de vários anos de uma política econômica restritiva e contracionista no país. É triste, mas é importante destacar que pouca alteração, nós tivemos o início de uma política recessiva no governo Dilma, com o senhor ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e temos o aprofundamento disso com a política de Temer Meirelles. Ou seja, nós temos tido o aprofundamento da desigualdade, o aprofundamento da pobreza. Não custa aqui refrescar a memória que em meados do primeiro semestre de 2016, à véspera do afastamento da então presidente Dilma, é importante destacar isso, senhor presidente, a taxa de desemprego era de 8,20%. E lembremos, dizia-se, não era uma taxa baixa, não. Realmente era uma taxa caótica. Mas 12,2% é calamidade pública. Os senhores, a política econômica do senhor Michel Temer, do senhor Henrique Meirelles, a aprovação da reforma trabalhista, a sequência dessa política ortodoxa, eu advirto aqueles senhores que apoiam. Vai nos levar ao caos social. 12,2% é uma situação de caos social. É uma situação... Perguntam por quê do agravamento
do problema da segurança pública. Não fazem o diagnóstico que esta taxa de desemprego, a ampliação do subemprego no Brasil, está diretamente relacionada ao problema da segurança pública, ao agravamento da criminalidade. Ouço com muito prazer o senador Lindenberg Farias. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência pelo pronunciamento. Eu vou falar também sobre o aumento do desemprego. E você veja, senador Randolph, no ano passado, empregos com carteira assinada, 700 mil empregos perdidos com carteira assinada. Quando eles dizem que está sendo gerado emprego, é tudo sem carteira assinada e por conta própria. Agora, houve um aumento em janeiro. Eu já vi algumas pessoas dizendo o seguinte: não, é porque janeiro sempre tem mais demissão. Eu quero pegar aqui um dado do Banco Itaú, que é insuspeito. O Banco Itaú descontou esse efeito sazonal e mostra que houve um aumento também, descontando esse efeito, de 0,1%. Então, é impressionante o que está acontecendo no meu estado, senador Randolph. O desemprego saiu de 6,2% para 14,9%. 1.200.000 desempregados no Rio de Janeiro. Isso é fruto dessa política econômica, de austeridade fiscal. E mais ainda, de uma política econômica que acabou, por exemplo, com a política de conteúdo local. Lá no Rio nós tínhamos indústria naval, estaleiros, fazendo navios, plataformas. O Temer acabou com tudo. Eu encerro dizendo uma coisa, senador Randolph, pedindo inclusive o apoio de Vossa Excelência. O Temer se apropriou de uma parte do salário mínimo do trabalhador brasileiro. É impressionante o que ele fez, a manobra que ele fez, porque o que diz a lei do salário mínimo? A lei do salário mínimo diz o seguinte: é reposição da inflação mais o crescimento econômico de 2 anos anteriores. Não houve crescimento econômico, não houve crescimento do PIB, mas tem que repor a inflação. O INPC a inflação foi de 2,11%, e ele reajustou o salário mínimo apenas por 1,81%. Sabe para que isso? Eles estão fazendo ajuste fiscal nisso aqui. Segundo eles têm uma economia de 5 bi nessa garfada que deram nos aposentados, mas perdem todos os trabalhadores. Fizemos as contas. Esse é o segundo ano que ele faz isso. Isso significa, sabe quanto? A perda de R$ 52,00 para os trabalhadores. Para quem ganha muito, mas para quem ganha um salário mínimo, R$ 52,00 é muito. Nós estamos preparando uma ação judicial aqui, que eu convido Vossa Excelência, senador Requião, senador Paim, senadora Regina, para entrar também na Justiça, porque isso que o Temer fez foi criminoso contra os trabalhadores brasileiros. Parabéns pelo pronunciamento. Cumprimento Vossa Excelência, antecipo Vossa Excelência, faço questão de subscrever a ação. O que ocorre, senador Lindenberg, é que foram 2 anos, tem muito estardalhaço e bravata do senhor Michel Temer. E muita promessa, muita compensação para o mercado e o agravamento da crise em relação aos trabalhadores. O que ocorre concretamente é que as tais medidas promovidas e alardeadas como solução para os problemas do país, com a reforma trabalhista que já destacamos aqui, a PEC do congelamento dos gastos, a política dos juros altos para o consumidor e para o empreendedor. Veja, senador Lindenberg, é importante destacar, mesmo com a queda nominal da taxa básica, da taxa Selic, nessa semana os juros do cheque especial subiram de novo. O patamar dos juros do cheque especial chega a pornográfico 350% ao ano. Nenhuma das medidas desse receituário ortodoxo do senhor Temer ajudaram a resolver a crise, ao contrário, aprofundaram, aumentaram o desemprego, ampliaram a desigualdade, nos colocaram com a pior taxa de desemprego da América Latina e do Caribe. Vai nos colocar, ao final do governo do senhor Michel Temer, como um dos mais desiguais da América Latina, recuperando um vergonhoso posto que nós tínhamos superado na primeira década desse século, senador Paulo Paim. Observe que no Brasil se comemora a elevação de 1% do PIB, como se isso fosse grande sinal de saída da crise. Em qualquer outro lugar do mundo, isso seria motivo de piada por parte de economistas. Tem alternativa a esse caminho. Eu queria aqui, senador Paim, destacar
a determinação que nossos irmãos lusitanos tiveram com o governo de Antônio Costa em Portugal. Lá, eles estavam no mesmo receituário há poucos anos, em situação semelhante à nossa. A solução ortodoxa que eles adotaram resultou no aprofundamento da crise, no aumento do desemprego. Mas, ao contrário daqui, eles não insistiram no caminho do naufrágio, no caminho do abismo. O governo português rechaçou medidas restritivas, com criatividade, reavivou o modelo de recompor a demanda com estímulos fiscais adequados e bem aplicados. A consequência disso foi a ampliação, o aumento da receita tributária, o déficit público encolheu, a atividade econômica se reaqueceu, os empregos voltaram a surgir, o desemprego caiu de 15% para 6%, enfim, está em Portugal hoje um círculo virtuoso da economia. Hoje, Portugal é um dos países que mais cresce na Europa. Esse exemplo português deveria ser adotado aqui. Aqui se caminha para o abismo e se acelera o passo no caminho do abismo. Senhor presidente, caberá a nós da oposição continuar aqui a usar essa tribuna e usar todos os meios para denunciar e desmascarar a farsa ilegítima deste governo. Farsa ilegítima. Eles têm que se atentar que 12,6%, em alguns estados, eu repito, como o meu do Amapá, que chega a quase 20% de desempregados, é situação de emergência social, é situação de caos social. É gravíssima a situação, por exemplo, que passa a Venezuela, mas nós estamos vivendo um caos social aqui dentro do nosso país, em alguns estados da federação. Nós estamos vivendo um caos social em estados como o meu, do Amapá. Se pergunta as razões da ampliação da criminalidade, mas só olha a ampliação da criminalidade per si, não olha a outra ponta que incentiva a ampliação da criminalidade. O aumento da insegurança das pessoas está diretamente relacionado à ampliação do desemprego, à ampliação do subemprego. Senhor presidente, falo para concluir, para dizer o seguinte: todo o receituário que eles tentaram aplicar, PEC do teto dos gastos e agora, recentemente, a dita reforma trabalhista, fracassou. Resultou nisso, nesse trimestre, o aumento do desemprego e uma situação que, lamentavelmente, vivemos em todo o país, que é de estar à beira de um caos social. E isso é pela política do senhor Michel Temer. É por isso que aqui denunciamos. Quando eles tentam soluções mágicas para o problema da segurança pública, ele esquece que as verdadeiras causas estão no problema e no agravamento da crise social em nosso país. Obrigado pela tolerância, presidente.